Cumprimentá-los com a paz do Senhor. Amém. Para mim é muita alegria retornar a esta casa. Sempre digo para o pastor Sérgio que eu me sinto muito em casa quando eu venho para cá. Por incrível que pareça, muitas vezes eu digo que eu não gosto muito de pregar, né? Até porque eu gosto mais de ensinar, sou professor de escola dominical. E cada um tem um chamado, né? Mas eu confesso para os irmãos que todas as vezes que eu venho para cá, me sinto muita vontade também para pregar a palavra do Senhor. E eu tenho certeza, irmãos, que Deus tem uma palavra para nós nesta noite, como o Senhor já tem assim o falado. Quero agradecer ao pastor Sérgio pela oportunidade, pela confiança de estar aqui, agradecer aos irmãos pela recepção, agradecer também a minha esposa, que sempre tem me acompanhado, né? Também pregadora da palavra do Senhor. Eu digo que ela é pregadora, eu sou apenas um professor de escola dominical, mas, irmãos, proclamador das boas novas do reino também. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, quando foi apresentado esse tema sobre gratidão, irmãos, eu confesso para os irmãos que isso é um tema bastante amplo nas Escrituras. Tem muito texto na Bíblia que fala sobre gratidão, e não tem como a gente sair do tema, até porque, irmãos, quem não é grato a Deus por tudo que Ele tem feito? Irmãos, nós só estamos aqui pela graça dEle, nós só estamos aqui pela graça dEle. Nós vivemos numa época que o nosso país, não somente o nosso país, como o mundo, está sendo assolado pela pandemia. Quantos de nós aqui já ouvimos relatos de amigos, de parentes que se foram com essa pandemia, e nós estamos aqui. Então, se nós estamos aqui, é porque foi da vontade dele. E eu tenho certeza, irmãos, que nada é por acaso. Se Deus assim permitiu de nós estarmos aqui, irmãos, é porque Deus ainda tem algo conosco nesse lugar. Não deixe de falar de Jesus, não deixe de pregar a sua palavra, não deixe de mostrar o quanto você é grato a Deus por isso. Irmãos, muitos se foram e não perceberam, irmãos, quão bom foi Deus para todos nós. Como já foi dito aqui nesta noite, Ele deu o seu único filho por nós. Ele deu o seu único filho. Irmãos, coisa que nenhum de nós faríamos. Não vamos ser hipócritas. Você teria coragem de dar teu filho para morrer por um estranho? Deus assim o fez por nós, irmãos. Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. O apóstolo Paulo diz lá em Romanos 5,8. Quando nós falamos sobre gratidão, nós observamos na Bíblia vários relatos sobre gratidão. O que me chama a atenção, irmãos, que desde o Éden, desde Eva, lá em Gênesis capítulo 4, a Bíblia fala que depois do pecado, a primeira coisa que Eva fez quando ela teve a luz a Caim, ela foi agradecer a Deus. Ela mesmo disse: alcancei um varão com a vontade do Senhor. Ela agradeceu, ela reconheceu o quão Deus foi bom de dar um filho para ela. E é assim, irmãos, que nós temos que ser gratos a Deus em todos os momentos da nossa vida. Irmãos, o tema que Deus colocou no meu coração, talvez de primeira mão vai chamar até a atenção dos irmãos, mas, irmãos, isso é um tema de gratidão, mas os irmãos vão ver o que é essa gratidão. E nós vamos explanar esse texto, irmãos, que está lá em Lucas capítulo 15. É uma história bastante conhecida dos irmãos, a história do filho pródigo. Lucas capítulo 15, do versículo 17 em diante. Irmãos, a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Os irmãos que têm o costume de ficar de pé, vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. É bastante extensa aí. Se alguém dos irmãos tiver sem a Bíblia, olha do seu lado, irmãos, quem está sem a Bíblia, se oferece para ficar com ele, para ler a palavra do Senhor junto. A Bíblia diz, lá em Apocalipse 1,3, que são felizes os que ouvem e os que leem a palavra da profecia. São felizes aqueles que ouvem e os que leem. Louvado é o nome do Senhor. Lucas capítulo 15, versículo 17 em diante, todos encontraram? Amém. Diz assim: e caindo em si, disse: quantos
os trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-me-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vestiu-lhe, e pondo-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, e chegando perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos seus servos, perguntou-lhe: que era aquilo? Que era aquilo? E ele lhe disse: veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou, e não queria entrar. E saindo o pai, estavam com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. Amém, irmãos? Os irmãos podem tomar assento. Louvado é o nome do Senhor. Irmãos, eu gostaria de frisar somente aqui o versículo 29, que diz assim: mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desse um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Irmãos, quando nós olhamos esse texto, é uma história bastante conhecida dos irmãos. Os irmãos se atentaram na leitura. A história diz que um pai, ele tinha 2 filhos, e a Bíblia diz que o filho mais novo, chegando um dia, disse para o seu pai: pai, dá-me a minha parte da minha herança. Estou cansado de estar aqui na tua casa, eu quero viver a minha vida. Eu acredito, irmãos, quando eu leio esse texto, que esse filho, ele não tinha legitimidade alguma de pedir alguma coisa. Por quê, irmãos? Porque a herança, você só tem parte quando o pai morre. Ninguém tem herança quando o pai está vivo ainda. Quando nós olhamos nesse texto, o pai podia recusar, mas o pai, irmãos, ele dá o livre-arbítrio do filho. É assim que nós vivemos. O pai, quando ele nos fez dotados de livre-arbítrio. É óbvio que esse livre-arbítrio hoje, ele está consumido no pecado. Nós bem não fazemos, nós não temos o nosso livre-arbítrio na sua totalidade. Por que nós não temos? Porque hoje o nosso livre-arbítrio, ele está contaminado pelo pecado. Você vai ver que o próprio apóstolo Paulo, ele disse que o bem que ele queria fazer, ele não fazia. Mas o mal que ele não queria fazer estava dentro dele e ele fazia constantemente. Porque depois do pecado, nós perdemos a totalidade do livre-arbítrio. Mas o que me chama a atenção é que o Pai, ele nos dotou desse livre-arbítrio, primeiro, irmãos, porque ele não se agradava de fazer robôs para servir. Irmãos, se Deus não quisesse que ninguém errasse, ele fazia um monte de robô. Mas, de uma forma ou outra, essas pessoas, elas não estariam ali porque amavam o Pai, mas porque elas estavam ali regidas. Mas quando Deus nos deu o livre-arbítrio, Ele colocou em nós a capacidade de estarmos aqui nesta noite, porque nós queremos adorar. Nós poderíamos estar em vários lugares nesta noite,
mas nós decidimos estar aqui ouvindo a palavra dele, falando dele e servindo a ele. Isso é um livre-arbítrio. Só que quando nós vemos essa história, o pai, sem hesitar, ele vai lá e fala para o filho: filho, você quer a tua herança, você quer a tua parte? Está aqui. Separou uma parte e deu para aquele jovem. E a Bíblia fala que aquele jovem foi para uma terra distante, e lá ele viveu uma vida dissoluta, gastou tudo que ele tinha, que o pai tinha dado para ele, de uma maneira tão dissoluta, que a Bíblia chega a dizer que ele viveu no meio de meretrizes, no meio de prostituta, vivendo do jeito que lhe apraz. Irmãos, quando nós olhamos hoje, não é diferente. Deus, mesmo amando o filho, ele permite que muitas vezes o filho decida por si só o que ele quer fazer. Mas, irmãos, o pai nunca perde o filho de vista. O filho está lá longe, mas o amor do pai ainda continua o mesmo por ele, porque é filho. Nós que somos pais, nós que somos mães aqui nesta noite, sabe disso, que mesmo o filho mais rebelde que seja, ele é mais amado ainda, porque nós sabemos que ele precisa ser amado, ele precisa ser acariciado com o nosso amor, mesmo muitas vezes sendo rebelde, né? E é assim que o pai fez, deixou aquele filho viver lá longe. Ele viveu, gastou tudo que o pai tinha. Irmãos, eu vou correr pelo tempo, mas ele viveu uma vida totalmente dissoluta, sem se preocupar com o que estava fazendo, gastando. Eu acredito que naquele momento talvez ele até esqueceu valores, porque se ele viveu uma vida dissoluta, quando Jesus estava contando essa parábola, o público de Jesus era judeus. Então, quando Jesus estava falando essa parábola, provavelmente Jesus estava colocando ali que aquele menino, talvez aquele jovem, ele tinha valores. Ele foi criado dentro de uma casa, sendo disciplinada, dentro da palavra de Deus. Mas aquele homem, quando ele desfez da casa do seu pai, saiu da casa do seu pai e começou a desfazer da herança do seu pai, quando a Bíblia coloca que ele começou a viver no meio de meretrizes, traz a ideia que ele esqueceu todos os valores que ele tinha, esqueceu quase que tudo que ele tinha aprendido. É assim que nós vemos quando um filho pródigo sai da casa do pai. Para quem não sabe, essa palavra pródigo no dicionário significa esbanjador. É um filho esbanjador, um filho que parece que gastou todos os valores que tinha. Quando eu falo de valores, falo de valores morais, falo de valores que ele tinha também, posse, porque o pai deu posses para ele. Só que, como sempre diz, o dia um dia acaba. Aquele homem estava lá com terra longe, distante, só que agora o dinheiro acabou. E quando ele percebeu que o dinheiro acabou, eu acredito que na cabeça dele ele falou: rapaz, acabou rápido o dinheiro. E agora, o que eu vou fazer? E a Bíblia diz que esse jovem, ele foi e, diante das pessoas que moravam naquela região, e foi atrás de um serviço. E um dos moradores daquela região disse para ele: ó, eu tenho um serviço aí, que eu acredito que você, sendo um judeu, é um serviço de menos valor, é cuidar de porcos. Irmãos, para quem não sabe, no Antigo Testamento, os porcos eram animais impuros na lei. Quando Jesus usou essa história do filho pródigo, ele quis realçar que quando aquele jovem ele foi trabalhar cuidando de porcos, é que ele pegou a função mais ralé da sociedade, né? Que para um judeu era uma vergonha. Olha só, aquele jovem que tinha tantas posses, agora foi cuidar de porcos. Só que a Bíblia fala que a fome era tão grande naquele jovem, até porque ele não tinha dinheiro mais para comprar mais nada. O que aquele jovem ele fez? A Bíblia diz que ele não comeu bolotas de porco, como muita gente tem pregado aí, mas a Bíblia fala que ele desejou se alimentar daquilo. Irmãos, o homem ele chegou no seu estágio mais baixo do que podia, porque você cuidar de porco já era muito baixo,
Agora você se alimentar do que o porco comia, aí, irmãos, era a função mais vil que tinha. Só que aquele jovem caiu em si. Ele caiu em si. Ele disse: opa, peraí, na casa de meu pai até os empregados comem melhor. Até os empregados comem melhor. Lá tem abundância de alimento. O texto que nós lemos aí disse isso. Tem abundância de alimento. Irmãos, quando eu vejo para isso, olha nesse texto, eu vejo aqui esse homem, mesmo com seus pecados, mesmo com os valores perdidos que ele adquiriu e que agora ele tinha esquecido, ele sabia quão bom era o pai. Ele sabia que na casa do pai sempre tinha alimento e que o pai jamais negou o alimento. E esse homem, irmãos, ele reconheceu quão bom era o pai. Irmãos, quando eu falo disso, eu quero fazer um paralelo aqui nesta noite. É por isso que vai entrar no tema de gratidão, da gente reconhecer quão bom é Deus por nós. Porque esse homem aqui, ele foi o oposto do outro filho. Ele foi o oposto. Quando nós pregamos muitas vezes sobre essa história aqui, nós só se preocupamos com o filho pródigo. É ou não é? O filho que saiu da casa do pai, que se perdeu e que depois retornou. Mas na verdade tem um que ele fica perdido dentro da casa do pai. Tem um que está perdido dentro da casa do pai. Quando ele não reconhece a bondade do pai por ele. Quão bom é o pai por nós. Já foi falado aqui nesta noite que Deus, ele tem cuidado de nós. Ele cuida da nossa saúde, né? Ele cuida, irmãos, da nossa vida. Ele cuida dos nossos familiares. Ele tem cuidado da nossa casa. Ele tem cuidado. Irmãos, isso é tão bíblico que ele tem cuidado da nossa casa, que uma das coisas que o diabo, ele quando ele chegou diante de Deus, lá em Jó capítulo 1, versículo 6, e ele chegou acusando Jó, e de uma forma ou outra ele estava querendo colocar nós também nessa bacia, é que ele quis falar para Deus que o homem ele não é grato a Deus, que o homem é um homem ingrato, o homem só serve a Deus porque Deus dá as coisas para ele. Foi isso que ele disse para Jó. Você sabe por que Jó ele te serve? Está lá em Jó capítulo 1, versículo 10. Jó ele só te serve porque você tem aumentado o gado dele, você tem dado tudo para ele em dobro, você tem colocado até uma sebe em volta do que ele tem. Outras versões da Bíblia falam que você tem cercado, colocado uma cerca em volta do que ele tem. Irmãos estudiosos da Bíblia, quando falam sobre essa palavra sebe, eles falam que uma palavra aqui no hebraico traz a ideia de um cercado, de um jardim. É uma espécie de um jardim de espinho, que protegia alguma coisa, né? Por exemplo, hoje tem muita casa que coloca aquele jardim de espinho nos muros, né? Para proteger, né, da pessoa evitar pular o muro. Então, era uma espécie de um cercado. Quando Satanás ele falou isso lá em João 10, você tem cercado tudo o que ele tem, você tem colocado uma cerca em volta do que ele tem, né? Outras versões da Bíblia falam uma sebe em volta do que ele tem. É porque, irmãos, no mundo espiritual, Deus tem colocado uma cerca em volta do que nós temos. É uma verdade. É uma verdade. Irmãos, Deus tem cuidado da nossa casa, tem cuidado da nossa família, Ele tem cercado. As coisas só acontecem por permissão dEle. É só se Ele quiser. Só que Deus também não vai deixar a gente ser tentado além daquilo que a gente pode suportar. Deus não vai deixar a gente ser tentado além daquilo que a gente pode suportar. Irmãos, quando o diabo ele fala que ele colocou uma cerca em volta do que ele tem, eu acredito, irmãos, que o diabo já tinha até tentado fazer alguma coisa com Jó. Só que na hora que ele tentou colocar o dedo ali, ele, opa, tem uma proteção aqui. É como se fosse uma cerca elétrica. Ele pôs o dedo, opa, tem proteção. Então, irmãos, é assim que Deus tem feito conosco. Deus tem cuidado de tudo que nós temos. Mas Jó mostrou pela sua vida que ele não servia a Deus porque Deus dava as coisas para ele.
Ele servia a Deus pelo que Ele é. Ele é o Criador. Irmãos, a vida é um presente dele. Ele não precisava dar para nós. Deus não, em nenhum momento Ele precisa de nós. Tem gente que fala, não, Deus fez nós porque Ele quer nós para adorarmos Ele. Irmãos, Deus tem anjos que adoram Ele 24 horas por dia. 24 horas por dia. A nossa adoração, irmãos, é tão simples comparado com isso. Mas a verdade é, irmãos, que Deus se agrada de nós também. Mas nós, irmãos, não somos o queridinho do papai como muita gente tem colocado. Porque tem muita gente que está colocando aí que é como se estivesse dizendo assim: Deus deve se alegrar da gente ser servo dele. E não é, irmãos. Nós só estamos aqui nesta noite pela graça dele. A misericórdia total, irmãos. Nós não somos nada. É como eu disse nesta noite, a Bíblia falando em Romanos 5,8, que Deus nos amou quando ainda éramos pecadores. Ele não começou a te amar quando você era bonzinho, você estava na igreja, não. Ele já te amava lá quando você estava lá no mundo, fazendo as coisas erradas. E Ele teve pena de você. E te atraiu. E a Bíblia fala que o Pai dá virá a mim, o que vem a Ele de maneira nenhuma Ele lança fora. Ele cuida, Ele guarda. Louvado é o nome do Senhor. E Jó mostrou para Satanás que ele servia a Deus realmente pelo que Ele é. Quando nós olhamos nessa história aqui, irmãos, eu quero frisar aqui para os irmãos o versículo 29, se os irmãos puderem olhar na Bíblia dos irmãos aí, os irmãos vão ver que tem 3 coisas aqui, irmãos, que esse filho fez, esse filho falou, que realmente, irmãos, é totalmente desaprovado de quem está na casa do Pai. A primeira coisa que eu quero frisar aqui com os irmãos é que o texto diz que, mas respondendo ele, disse ao pai: eis que te sirvo há tantos anos. Irmãos, quando nós olhamos esse texto aqui, algumas versões da Bíblia falam assim, eis que tenho te servido como escravo há tantos anos. É isso que esse homem colocou. Eis que te sirvo como escravo há tantos anos. Irmãos, e era filho. Irmãos, nós não somos escravos. Tem muita gente que está fazendo a obra de Deus e está achando que isso é um fardo, isso é um peso. Não, irmãos, isso é um privilégio. É um privilégio. Nós estamos fazendo para o Pai. Nós estamos na casa do Pai. Aquele jovem, o filho pródigo, quando ele estava no mundo e ele percebeu a situação que ele estava, ele disse: não, voltarei para a casa de meu pai. Na casa do meu pai até os escravos comem bem. Vou dizer para o meu pai: pai, pequei contra os céus, pequei contra ti, não sou digno de ser chamado teu filho. E aquele jovem, na mesma hora, ele tomou a decisão e veio. O pai ele nem hesitou. O que me chama a atenção nesse texto, irmão, é que o pai não saiu tacando nada na cara. O pai com toda razão poderia ter dito: ué, você não queria sair? Você agora não gastou? Você não quebrou a tua cara? Agora você voltou? O pai poderia, irmãos. Poderia ou poderia? Poderia. Mas o pai não. Aleluia. O pai, ele estava lá de longe. Eu acredito, irmãos, que nessa história que Jesus ele colocou, que o pai parecia que todos os dias ele ficava ali observando o caminho que o filho poderia fazer para retornar. Ele estava lá de longe observando: será que ele vai vir? Será que ele está vindo? Será que ele vai vir? Até que um dia ele veio. Irmãos, o pai sempre está à espera do filho. Sempre está à espera. E de braços abertos para dar anel, para dar sandália, para dar vestimenta nova. O pai sempre vai estar de braços abertos. Se você está ouvindo essa palavra e você é filho pródigo, não hesite em voltar para a casa do pai. A casa do pai tem abundância de alimento. Mas esse jovem, esse outro irmão, vendo a alegria que o pai tinha,
um boi cevado, ele vai lá e faz uma festa, vai estar lá a música cantando solta na casa, cheio de gente. O filho, quando chega, ele olha, ele fala assim: que barulho é esse? O que está acontecendo? Alguém disse para ele: foi teu irmão que voltou. O texto não diz, mas eu acredito, irmão, dentro dessa leitura, que talvez esse outro filho que estava na casa falou: mas ele está bem? Será que ele está mais rico do que o que ele estava? Será que ele conquistou muita coisa? Daí quando ele chega, se surpreende que o filho tinha acabado com tudo que o pai tinha, mas mesmo assim havia uma festa para ele. Esse filho aqui ficou indignado. Dentro desse texto que eu li aqui, ele disse: pai, eu tenho te servido há tantos anos como escravo. Irmãos, ele não reconheceu que ele também é filho. Ele também é filho. E nós, que muitas vezes, em algum momento, irmãos, nós esquecemos que nós não somos escravos na casa do Pai. Jesus disse lá em João 12, que a todos quanto aceitaram como Senhor a Jesus, Deus-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus. Nós temos que saber, irmãos, que o Pai, irmãos, Ele sempre está olhando para o Filho. Pai nenhum se agrada de ver o filho sofrendo. Pai nenhum se agrada de ver o filho doente. Pai nenhum se agrada de ver o filho mau. Pai nenhum se agrada. O Pai, por isso que o Pai, irmãos, está sempre por perto. É nós que muitas vezes não chamamos o Pai. Muitas vezes é nós que limitamos a atuação do Pai. É nós que muitas vezes limitamos. Esse homem aqui, ele não se via como filho, ele se via como escravo. E esse é o primeiro erro que esse homem cometeu. Mesmo estando na casa do pai, sendo filho, ele se via como escravo. É como eu disse para os irmãos, são pessoas que, irmãos, fazem as coisas para o pai, mas não como filho, mas se achando que é um escravo. Irmãos, isso é desvalorizar o trabalho que o pai tem por nós, o amor que o pai tem por nós. Outra coisa que me chama a atenção, que ele continua dizendo aqui: sem nunca transgredir o teu mandamento, ele diz. Irmãos, você sabe o que ele está querendo dizer aqui? Ele está fazendo uma auto-justificação dele. Irmãos, quem é que nunca transgride o mandamento? Quem é que não peca aqui, irmãos? Levanta a mão. Ele disse aqui que nunca transgrediu o mandamento do Pai. Irmãos, tem muita gente que está se auto-justificando. Ele sempre quer se colocar numa posição como se ele nunca tivesse pecado. Quem está pecando é quem está lá fora. Eu aqui dentro não. Irmãos, isso é papel de fariseu. Lembra da história que Jesus contou do fariseu e do publicano? Lá em Lucas 18, que aquele fariseu, que quando ele ia para o templo, toda vez ele chegava no templo e orava assim perto do publicano: Pai, tenho te dado meus dízimos, sou o melhor servo que você tem. Eu acredito que até o Senhor se alegra e me deu como teu servo, porque eu sou bom. Eu acredito que só faltou falar isso aquele homem. Irmãos, muitas vezes é assim que as pessoas agem aqui. Eles se acham no direito de pôr Deus na parede. Tem muita gente que usa esse termo. Você tem que pôr Deus na parede, porque você é filho. Não. Foi o papel que esse homem fez. Ele quis dizer, eu nunca transgredi o teu mandamento. Irmãos, isso aqui é uma autojustificação. Outra coisa que me chama a atenção nesse texto aqui, que ele ainda continua dizendo: e nunca me deste um cabrito para me alegrar com os meus amigos. Você sabe o que ele está colocando aqui, irmãos? Que Deus... Porque se a gente pegar, irmãos, o cabrito, na liturgia judaica, ele era um dos animais mais baratos que tinha. Lógico que ele não é... O mais barato que tinha eram as ovelhas para sacrificar. Mas o cabrito, comparando com o boi cevado,
que é o que o texto ele está querendo trazer a alusão aqui, era um animal barato. Ele falou assim, ó, para esse que gastou tudo que você tinha e que esbanjou tudo que você tinha, você matou um boi gordo para ele. Agora, para mim, você não deu nenhum cabrito. Irmão, você sabe o que ele está querendo dizer aqui, irmãos? Que na verdade, irmãos, Deus não reconhecia o valor dele. E Deus, ele disse assim, filho, todas as minhas coisas são tuas também. Glória a Deus. São tuas. Irmãos, nossa, é o que eu disse para os irmãos. Muitas vezes nós só olhamos o filho pródigo que está lá fora, mas nós esquecemos que tem um filho que está aqui dentro, e que também precisa ser grato a Deus por tudo que Ele dá. A Bíblia fala, irmãos, que até o cabelo da nossa cabeça está contado. Você sabe o que significa isso quando Jesus disse lá em Mateus 10:30? Irmãos, que Deus está a todo momento olhando para mim e para você. Todo momento. Algumas pessoas que estudam a área capilar dizem que existem bilhões, que nós temos bilhões e bilhões de cabelo, de fios de cabelo. Que todos os dias nós perdemos centenas de cabelo, de fios de cabelo. Todos os dias nós perdemos, tem uns que perdem mais. Eu estou perdendo bastante, né? Mas, irmãos, mas quando Jesus ele faz essa alusão que até os fios de cabelo da nossa cabeça está contado, é que ele está querendo trazer à tona que Deus está com o olho todo dia fito em mim e em você. Ele não nos perde de vista. Ele não nos perde de vista. Quando nós olhamos lá em Mateus capítulo 6, versículo 31, Jesus ele diz para a gente não estar ansioso com que a vez de comer, com que a vez de beber, ou com que a vez de vestir. Depois ele diz no versículo 33, persistir, pois, em buscar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Aleluia. Todas estas coisas. Irmãos, a partir do momento, irmãos, que o nosso coração está em trabalhar para o Pai, irmãos, Deus vai cuidar de nós. Deus tem cuidado de nós. A atenção de Deus é totalmente no Filho. A ilustração que Jesus deu aqui desse Pai traz uma tona, irmãos, de um cuidado realmente do Pai para o Filho. Para quem não conhece a cultura judaica, a cultura oriental, é muito difícil você ver um judeu chamar Deus de Pai. É muito difícil. A história judaica mostra que eles chamam pai Abraão. Abraão. O pai não. Os judeus eles têm um respeito tão grande, tão profundo com Deus, que no hebraico eles chamam Deus de Hashem, que é o nome, ou o eterno. Mas muitas vezes eles não preferem nem pronunciar o nome. Pior ainda chamar de pai. Só que Jesus, na oração do Pai Nosso, ele nos ensinou a chamá-lo de Pai. Por quê, irmãos? É intimidade. Ele nos deu essa intimidade, essa liberdade de chamá-lo de Pai. Só para os irmãos terem uma ideia, um muçulmano, ele acha um absurdo um cristão chamar Deus de Pai. Por quê? Porque na visão muçulmana, ele tem uma visão que quando você chama Deus de Pai, é que automaticamente tem a mãe. Então automaticamente existe uma relação sexual entre ambos. Então eles falam que aquilo é uma blasfêmia, chamar Deus de Pai. É por isso que na religião muçulmana, na lei chamada Sharia, uma pessoa que chama Deus de Pai tem que ser morta apedrejada. Eles falam que é um absurdo. Só que, irmãos, o cristianismo é a única religião da terra, irmãos, que nós temos essa liberdade de chamar Ele de Pai. E ele, irmãos, nos chama de filho. Ele nos chama de filhos. Ele nos chama de filhos, irmãos. Olha lá em Romanos 8,16. Todos os que são guiados pelo Espírito são chamados de filho, porque o Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos. Somos filhos. Não é à toa que o apóstolo Paulo ele usa uma palavra, Abba, que é uma palavra aramaica, que quando você traduz ela para a língua portuguesa, é papai, meu pai. É aquela palavra carinhosa. É uma palavra carinhosa.
Porque essa palavra aramaica, irmãos, ela é uma palavra que ela foi entrada na cultura judaica no período do cativeiro. Quando o povo de Israel estava lá na Pérsia, nos dias de Esther, nos dias de Neemias, quando você lê na Bíblia, né? Você vai ver que nesse período aí que entrou o aramaico na Bíblia. O aramaico é a língua do cativeiro. Então, quando o apóstolo Paulo ele usa essa palavra Abba, que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito, Abba, chamando Deus de Pai, irmãos, ele usou uma palavra já no sentido claro, para nos mostrar que quando nós estávamos escravizados, o Espírito já chamava nós de filhos. Ou seja, mesmo o filho longe, ele não deixa de ser filho. E pior ainda, o filho que está dentro. Irmãos, valorize o que o Pai tem feito por nós. Já é um motivo alegre e um motivo, irmãos, de bastante louvor a gente cultuar a Deus, como os irmãos estão fazendo nessa campanha, nesse período, né? De tirar um culto de gratidão. Porque, irmãos, tem tanta gente só pedindo. E na verdade, irmãos, nós temos 1000 motivos para agradecer. E você vai ver que nessa história, mesmo o filho estando na casa do pai, não era grato. Desconhecia o valor do pai. E desconheciam, pior ainda, o papel dele como filho. Então, irmãos, nesta noite, não somente fitando os olhos no filho pródigo, mas nós também que estamos na casa do Pai, seja grato a Deus. Seja grato a Deus em todos os momentos da sua vida. Jamais esqueça que você é filho, estando longe ou estando perto, estando distante da igreja ou estando aqui dentro. Deus tem um plano na tua vida, porque Deus ainda te trata como filho, mesmo você estando longe da casa do Pai. O Pai está de braços abertos te esperando, sabendo o valor que tem em você. Ele está doido para colocar um anel na tua mão. A aliança ainda está de pé. Não esqueça, o Pai não esqueceu que você é filho. Por isso você não pode esquecer que na casa do Pai há abundância para você também. Eu agradeço por ele.